Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor. Vamos continuar, então, meditações no Evangelho de Mateus. Estamos em Mateus 22, versículos 15 a 22, os fariseus e a questão do tributo. Para iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que projetem, já o fizeram. Vamos ler todos a uma só voz, Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É ilícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E eles lhe perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Amém. Irmãos, então, nesse texto, nós vemos o início de uma série de ataques que Jesus vai começar a sofrer, ataques mais sutis, ali dos fariseus, nos últimos dias do seu ministério aqui na terra. Então, agora começa, assim, o pessoal a apertar o cerco com Jesus, buscando motivo. Basicamente não estão suportando mais ele por conta da influência que Jesus passou a ter e notoriamente tendo essa influência, tanto pelos milagres quanto pela pregação. E eles estavam determinados já nesse ponto aqui a silenciar Jesus ou matá-lo. Então eles já estavam ali nas vésperas dos fatos do que eles estavam realmente querendo fazer com Jesus. Silenciá-lo, matá-lo, eles estavam buscando um meio, e aí Jesus vai aqui começando a sofrer vários ataques. Então por isso eles começaram a tramar em como iriam surpreender Jesus em alguma palavra. O começo de tudo foi isso: olha, vamos tentar fazer perguntas, instigar, como já aconteciam em algumas outras ocasiões durante o ministério de Jesus, mas agora com esse objetivo. Vamos tentar surpreendê-lo com algumas perguntas para ver se ele dá uma deslizada e a gente já pega ele aqui pelo caminho, e com isso a gente vai minando o ministério, vai silenciando, vai calando a Jesus. Então eles desejavam encurralá-lo para apanhá-lo em alguma pergunta difícil, para que ele dissesse algo que fosse um motivo de acusação. Então, basicamente, eles tentavam imputar alguma falha a Jesus, causada propositalmente, com o objetivo de acusá-lo. Então, eles estavam indo intencionalmente falar com Jesus e com más intenções, na verdade. Então, esse é o contexto que se começa ali, esse texto, onde vão esses discípulos e herodianos falar com Jesus. Mas como a gente lê também nesse pequeno trecho, nada adiantou, ou seja, Jesus dá uma resposta ali para eles e eles saem sem conseguir o que eles queriam. E aí o texto ele é dividido aqui pelo autor em duas partes, em dois destaques, e a primeira que ele destaca é a bajulação inicial dos fariseus para com Jesus. O jeitinho que eles chegam ali em Jesus, aqui no versículo 6, eles não chegam de qualquer jeito, acusando, falando que Jesus faz isso ou faz aquilo, ou então já fazendo a pergunta direto: e aí, Jesus, o que você acha? A gente deve ou não pagar impostos? É lícito ou não pagar impostos a César? Primeiro eles chegam bajulando, Então,
verso 6 diz: "E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre." Então, eles já assumem, na primeira palavra que eles dizem ali com Jesus, uma posição de superioridade de Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Então, olha, o que você vai falar para a gente é a verdade e é o caminho de Deus. Eles estão colocando aqui diante de Jesus já pressupostos, ideias para que Jesus fique confortável na resposta que ele vai dar. Ou seja, olha, eu sei que o que você vai me falar é a verdade, eu sei que você é mestre, eu sei que você é da parte de Deus, então fica tranquilo que o que você me respondeu eu vou aceitar. Ensinas os caminhos de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, sabe aquele tipo de pessoa que já vai fazer uma pergunta já se desculpando, ou já colocando um monte de sensações ali para a pessoa ficar bem confortável com a resposta? Olha, eu quero que você me dê sua opinião, mas se não for o que eu gosto, não tem problema. Eu sei que você fala a verdade, que você fala de acordo com a palavra de Deus e que você nem se importa para quem você está falando, porque você olha para Deus e não para a aparência humana. Então, essa bajulação inicial que o autor destaca tem um objetivo, não é sem querer, não é sem intenção. Lembrem-se que eles foram lá já armando para Jesus, já querendo obter dele um deslize. Então, eles pensam que com essas belas palavras e com toda essa bajulação, eles iriam fazer com que Cristo se descuidasse no que ele ia dizer. Ou seja, fizeram ali basicamente um tapetinho, né, para que Jesus passasse e ficasse tranquilo de, olha, anda por aqui que vai dar tudo certo, porque o que você responder para a gente vai aceitar e a gente vai crer como verdade e a gente sabe que você não está se importando para quem você está falando. Tentaram fazer Jesus se sentir confortável a ponto de dizer qualquer coisa sem pensar. Então, uma grande lição que o autor destaca aqui nessa primeira parte é que nós, crentes, todos estejamos sempre atentos a esse tipo de bajulação que vem do mundo. Vem tentando disfarçar algo muito ruim para a gente. Ou seja, as coisas nem sempre se apresentam da mesma forma que elas vão ser lá no final. Muitas vezes as pessoas ou o mundo trazem as coisas para nós com uma máscara, com uma forma, uma pintura ali muito mais bonita do que realmente é, e no fim das contas, quando a gente vai se deparar com o resultado final, ele é bem desagradável. Ele destaca que a gente não deve pensar que as únicas armas de Satanás que ele tem para usar contra a igreja são a perseguição e os maus tratos. Satanás sabe muito bem como envenenar as almas mediante a gentileza sedutora e enganadora desse mundo. Então, na maioria das vezes, Satanás ele vai ser astuto a ponto de disfarçar as coisas, de mostrar um lado que parece ser bom e na verdade não é. Muitas igrejas, muitos cristãos ficam preocupados com essa maldade de Satanás e essa questão mais explícita, e olha o perigo, olha o medo que ele causa, olha a confusão e o atrito, mas não. O autor alerta para essas questões mais facilitadas, sedutoras, disfarçadas, que Satanás usa. E nós podemos ver isso desde o Éden, quando ele vai lá e tenta a Eva primeiramente, ele não chega impondo uma questão muito perigosa ou muito ali explícita de que aquilo seria ruim. Não, ele tenta ludibriar e ele engana a Eva, mostrando uma parte boa, tentando pôr para ela como se aquilo não fosse nada. A própria Bíblia também vai nos deixando exemplos ao longo de todos os seus relatos de que Satanás ele não age às vezes pela força bruta. O próprio Sansão, por exemplo, ele não foi derrotado através do exército de filisteus, ele foi derrotado pelo amor fingido de uma mulher filisteia. Então, olha como Satanás vai se usando, desde ali do Éden, Sansão, o próprio Jesus, com essas interrogações, dessa bajulação, dessa questão de, não, calma, não é bem assim, está tudo tranquilo, não se preocupa com o que você vai falar, ou não se preocupa com o que você vai agir, não se preocupa com o que a palavra de Deus está dizendo porque você interpretou errado, não é realmente isso, não foi isso que Deus quis dizer, não é isso que está escrito, não é bem assim. E essa bajulação que Jesus sofre, muitas vezes nós podemos sofrer. Olha, eu sei que você vai na igreja, eu sei que você conhece a palavra, eu sei que você está todo dia ali no final de semana no culto, mas
E o que você acha de tal assunto? Então, cuidado, irmãos, vamos ficar atentos para as bajulações que vêm desse mundo. A segunda coisa que o autor destaca é a resposta que Jesus deu. Então, basicamente, a primeira é sobre essa bajulação na pergunta sobre os impostos, e a segunda, a resposta que Jesus dá. Então, eles perguntaram se era legítimo pagar tributos a César. E eles com certeza pensaram que eles fizeram uma pergunta que, seja qual fosse a resposta que Jesus desse para eles, eles iam estar em vantagem. Então, basicamente, eles fizeram uma pergunta que não tinha para onde Jesus correr. Eles pensavam que a gente colocou ele ali numa sinuca de bico. Jesus falar uma coisa, ele está pego, se ele falar outra coisa, está pego também. Se ele respondesse que era legítimo pagar tributo, muito provavelmente eles iam denunciar Jesus para o próprio povo de Israel como alguém que desonrava os privilégios de Israel, alguém que considerava Israel como um povo que não era livre, ou seja, um povo sujeito a uma potência estrangeira, César, romano. Então, se Jesus falasse para eles, sim, é lícito pagar os impostos a César, eles iam direto ao povo e iam acusar, olha, está vendo esse Jesus que tem pregado a vocês, que tem feito os milagres? Ele está dizendo para vocês que vocês são um povo escravo de César. Cadê as promessas feitas a Israel? Cadê o Messias que viria libertar um povo, que faria um povo livre? Ele está sujeitando vocês a César. Por outro lado, na mente deles, se ele respondesse que não era legítimo pagar tributos a César, eles iam diretamente aos romanos acusar Jesus de insubordinação, rebeldia contra César, que se recusava a pagar os tributos que César estava impondo sobre a população. Então, o plano para eles era perfeito, não tem como a gente sair dessa com uma resposta que não seja boa para a gente. Temos aqui o plano perfeito e Jesus, com certeza, vai sair dessa aqui condenado, seja pelo povo ou seja pelos romanos. Mas, como a gente lê também, a resposta de Jesus deixa eles desconcertados a ponto de não terem respostas e irem embora. Ele então pede para ver o dinheiro, eles pegam ali um denário e mostram essa moeda para Jesus. E Jesus pergunta, de quem que é a efígie nessa moeda? Ou seja, como nós temos no real aquela marca da moeda ali, já tivemos de várias pessoas, celebridades, presidentes, pessoas importantes no Brasil, ele pergunta, de quem é a cara estampada nessa moeda? E eles respondem, é de César. Então, basicamente, o que Jesus determina com essa resposta? Todo mundo que usa aquele dinheiro reconhece que César é a autoridade sobre eles, já que a moeda corrente ali, cunhada pelos governadores, ela vigora dentro daquela terra. Mesma coisa nós aqui no Brasil. De certa forma, ao usarmos o real, a gente reconhece que o governo tem certo poder sobre nós. Nós estamos debaixo desse poder porque nós utilizamos a moeda que o governo cunha, ele imprime o dinheiro ou as moedas e nós utilizamos. Não tem como não estar debaixo dessa soberania do governador. Então vem a resposta definitiva de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui Jesus ele demonstra um princípio que todos nós devemos ter em mente, ou seja, existe a obediência que todo crente deve ter ao governo civil da nação ao qual ele é cidadão, nas questões em que não sejam puramente espirituais. Então nós devemos obediência às autoridades, nós estamos sobre o cuidado e o domínio de autoridades, que são, sim, colocadas pelo próprio Deus sobre nós, para o nosso bem ou para o nosso mal, mas são colocadas. E existem também a obediência que nós devemos a Deus. Existe também a obediência que nós devemos a Deus. E não existe nada que deva fazer o crente desobedecer o que manda as Escrituras, mesmo que seja necessário sofrer, lutar contra, passar por situações difíceis, nós devemos obediência superior a Deus. Então, basicamente, essa resposta de Jesus está aqui, olha, vocês devem obediência aos governadores e vocês devem obediência a Deus, a cada um a sua parte, a cada um o seu jeito, e em ambos vocês vão estar fazendo o que deve ser feito. Então, irmãos, basicamente, o que eles tentaram contra Jesus falhou. As tentativas de interrogá-lo, de fazê-lo ficar ali numa situação desconfortável para acusá-lo,
falharam, assim como várias outras. E isso provavelmente acabou irritando ainda muito mais eles, e aí gerou outras tentativas. Mas essas lições que ficam sobre a bajulação, termos alerta sobre aquilo que recebemos e como recebemos essas informações e como lidamos com ela. Porque Satanás e as ciladas muitas vezes se apresentam de forma um pouco mais disfarçada e mais bonita antes de virem com o peso que realmente tem. Devemos estar atentos. E sobre a resposta que Jesus dá, de que devemos, sim, obediência aos superiores, ao Estado civil, naquilo que não é puramente espiritual, e devemos uma obediência superior a Deus. Tanto é que o autor ele cita que se César resolvesse cunhar um novo evangelho ao invés de uma nova moeda, esse novo evangelho não deveria ser obedecido. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Se César cunha uma moeda e ele determina que dentro daquela região essa moeda deve ser utilizada, devemos utilizar aquela moeda. Isso é dar a César o que é de César. Então, basicamente, ele responde da forma que não tem como eles terem resposta. Ele inverte o jogo. E aí o autor ainda cita, claro que existe o problema de determinarmos e distinguirmos onde é que terminam as coisas de César e começam as coisas de Deus. E até por isso, nos dias de hoje, existe muita discussão política dentro da igreja ou sobre religião dentro da política. Então, essa linha que separa o que é de César e o que é de Deus, as pessoas estão fazendo uma salada, está sendo misturado. Estão usando a religião, estão usando as coisas de Deus para fazer política, para nos manipular, para tentar nos manipular, assim como foi feito com Jesus, como tentaram com Jesus. E também estão tentando, dentro da igreja, inserir conceitos políticos para também manipular pessoas. Então, o alerta dessas duas partes da lição de hoje fica para que a gente consiga, nos dias de hoje, distinguir as coisas. E aí, qual a dica que o autor deixa? Para fazer o correto julgamento sobre todas essas questões, de toda essa natureza de pecados, sobre obediência, seja sobre o governo civil, sobre a Deus, o ideal é que o crente ore, leia a Bíblia e peça sabedoria a Deus para que ele consiga distinguir sobre onde a sua obediência está, para que ele não cometa o pecado e consiga dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, de maneira correta. Então, irmãos, essa é a aula dessa manhã, um pouco mais curta do que as costumeiramente temos aqui, mas de tão grande profundidade para as nossas vidas que nós possamos colocar em prática e pensar. Jesus, ele serve de exemplo para nós no seu modo de agir, naquilo que falou e naquilo que sofreu também, em tudo aquilo que ele passou, na humilhação, na cruz, e em aquilo que ele foi testado e experimentado, também fica de exemplo para que nós possamos olhar para ele e seguir o seu modelo, analisar aquilo que chega para nós, como chega para nós e como vamos responder às pessoas que nos perguntam acerca daquilo que professamos, acerca daquilo que cremos e que fazemos. Amém? Devolvo a palavra ao pastor Tiago.